Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. É isso mesmo, como vocês viram, a Selic subiu e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para mostrar para vocês o que basicamente você deve fazer agora, mas eu não quero ir direto ao ponto nisso. Quero mostrar para vocês um pouco do que tá em jogo, o porquê que o Banco Central tem aumentado de fato a Selic, como a gente tem visto, e quais são as perspectivas, né, para os próximos anos aqui no Brasil. Vou também comentar para vocês no final desse vídeo o que vai acontecer com os ativos de risco e com as ações, que eu sei que muita gente investe, e o que você como investidor deve fazer, obviamente aqui, claro, tendo a minha opinião e tendo também o meu ponto de vista. É sempre interessante que você veja esse tipo de vídeo, especialmente os vídeos aqui do meu canal, como uma forma extra de você trazer informação. Então, cara, já queria te pedir para você ficar até o final, ver o vídeo e depois você puder comentar aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso. Se você concorda ou não com essa subida da Selic, se acha que isso é necessário, se você acha que isso é desnecessário e o que é que você tem feito como investidor, beleza? Comenta aqui que vai ser super legal. Queria pedir para vocês também já deixarem o seu like e se inscreverem aqui no meu canal, tá? Aqui tem vídeo todos os dias, sempre buscando aí te dar informações sobre ações no Brasil e no mundo, também de formas de investimento diferentes, sempre para te fazer um investidor melhor e, óbvio, né, tentar aí mostrar para você o caminho certo para que você ganhe dinheiro no longo prazo. Então se inscreve aqui no canal, tem dia até que sai mais de um vídeo por dia. Bom, pessoal, a Selic subiu, isso todo mundo já sabe. O que é que tá em jogo, tá? E aí a primeira pergunta que eu queria colocar aqui para vocês, se você quiser você pode até comentar aqui, o Banco Central errou em trazer a Selic a 2%, lá no começo da crise que a gente está vivendo? E na minha opinião, sim, tá? A gente trouxe uma Selic a patamares muito baixos, comparados aí a países também desenvolvidos, né? E o Brasil, como a gente sabe, é um país subdesenvolvido, com muito mais risco do que esses outros países. Eu acho que a gente tornou e fez o cenário com a Selic a 2%, cenário muito artificial. Obviamente, tá, em algum momento a inflação viria, acho que veio acima, e tem vindo, né, acima do esperado pelo próprio Banco Central, mas acredito que ele errou não só em trazer a Selic muito baixa, mas também na velocidade de trazer essa Selic mais para cima. Então, num contexto geral, obviamente a gente não consegue mudar o passado, e quem sou eu também para contestar todos os economistas ali do Copom, mas uma opinião aqui básica, eu acho que errou sim trazer a Selic a 2%, talvez errou também nas expectativas de inflação, tem vindo bastante acima do esperado pelo próprio Banco Central, que eles mesmos divulgam aí nos seus relatórios, tá? Suas metas. E aí, como inflação mais alta, né? Qual que deveria ser o papel do Banco Central aqui? E óbvio, o papel do Banco Central realmente deveria ser subir essa taxa de juros, justamente para tentar frear um pouco a economia e tentar segurar um pouco essa escalada da inflação, tá bom? E aí a grande questão é se o Banco Central está sendo rápido ou devagar. Se ele deveria aumentar a taxa Selic em mais pontos, né, de forma mais rápida, ou se ele realmente está certo em ir aumentando de pouco em pouco como tem feito. Alguns economistas, tá, têm falado e têm já publicamente dizendo isso, né, de que o Banco Central deveria aumentar a Selic de forma mais brusca, ou seja, de forma mais forte, mais pontos a cada reunião, e tem gente que fala que está ali adequado, que está no meio a meio. Então é sempre uma opinião diferente de cada lado, basta você como investidor olhar todas essas opiniões e formar a sua própria depois de todas essas informações. Aqui no lado esquerdo vocês podem ver um pouco da projeção do IPCA que saiu no último relatório do Boletim Focus, que é divulgado pelo próprio Banco Central. Então vocês podem ver que o IPCA para 2021 está ali na casa dos 8,96%, para 2022 4,40%. Já o câmbio vocês podem ver aí para 2021 5,48%, 2022 5,45%. Qual que é a projeção de IPCA e Selic também pelo Genial, né? Pela Genial, que é o lugar onde eu trabalho. O time de economistas ali faz toda essa projeção. Para 2021, ele já coloca uma projeção de 9,4%, ou seja, acima também da projeção do próprio Banco Central. IPCA para 2022 em 5,3%, que também é acima das projeções do Banco Central. E a Selic para 2021 terminal ali de 10,25%. Ou seja, você percebe que tem opiniões diversas aqui. Basta você, como investidor, entender isso tudo e formar a sua, beleza? Bom, de acordo, eu queria trazer um pouco dessa opinião aqui com o economista José Márcio Camargo, que é um economista aqui da Genial, economista-chefe do lugar onde eu trabalho. Para você que não conhece, a Genial é uma corretora, tá? É um banco também, então tem ali todo o time de research, de macro, assim por diante, trabalha no time de research. E aí o José Márcio Camargo, ele falou o seguinte: o BC, ou seja, o Banco Central, ele tem o trabalho hoje em dia de mostrar aos investidores o cumprimento da meta de inflação e que ele continua perseguindo a meta para 2022. Então ele tem esse dever, tá, de mostrar que esse comprometimento em atingir a meta continua vivo. E aí, para isso, de acordo com ele, o Banco Central precisa ser mais rígido no aumento da taxa Selic.
Outros pontos que ele pontua que eu acho muito legal de trazer aqui nesse vídeo para você entender um pouco do que está acontecendo. Risco Brasil. A gente já viu uma reação bastante, não exagerada, né, mas uma reação bastante forte dos investidores e até eu concordo com essa reação, tá? Quando houve a quebra do teto de gastos, né, com essa proposta do governo em aumentar um pouquinho o teto, quebrar um pouco ali e tal. No fim das contas é a quebra do teto. Isso perde uma credibilidade política fiscal, o que é muito importante que a gente tenha uma credibilidade fiscal para justamente trazer investidor, trazer investimento e tornar o país um local, vamos dizer assim, que seja mais previsível de se investir. Com o que o governo tem feito, né, com essa quebra de gastos, você perde essa credibilidade porque você não sabe se o governo pode voltar a fazer isso em algum outro momento e também quais os outros governos se farão isso ou não. Essa perda de credibilidade fiscal já foi capaz, né, e já foi suficiente para elevar taxas longas de juros, fez com que os ativos de risco caíssem, a bolsa foi bastante prejudicada e a gente também teve uma desvalorização cambial, como a gente tem visto o dólar disparar. Agora, o papel do BC, ele é necessário, de acordo com o economista, né, de manter a credibilidade da política monetária. De um lado a gente tem a política fiscal, do outro lado a gente tem a política monetária. E aí, para manter a credibilidade da política monetária, de acordo com o economista Zé Mário Camargo, ele precisa mostrar que ele continua perseguindo a meta da inflação e para isso ele vai precisar ajustar e ser rígido no aumento aí da taxa de juros, beleza? Bom, como ficam as ações? Eu sei que muita gente que acompanha aqui meu canal investe em ativos de risco e tem como principal aí investimento as ações, tá? A renda variável. Não tem choro, tá? Até coloquei essa frase aqui porque eu acho ela super legal. Os ativos de risco eles vão ser penalizados, tá? Um aumento na taxa de juros faz com que, especialmente as empresas que dependem, né, dos seus fluxos de caixa futuro, ou seja, são aquelas empresas em estágio de crescimento, e-commerce, varejo em geral, empresas de tecnologia. Essas empresas, quanto maior é a taxa de juros, maior a taxa de desconto, mais penalizadas elas serão, beleza? No seu valuation. E outra coisa, a gente também tem o que a gente chama de migração de capital, que é uma alocação maior, né, do capital dos investidores em ativos de renda fixa, que agora são ativos de menor risco, né, que agora pagam mais juros. E a gente também tem uma alocação maior em ativos de risco em bolsas de outros países, especialmente em países mais envolvidos, como a gente pode ver, por exemplo, Estados Unidos. Então o que acontece? A gente tem essa migração, a gente tem essa saída de capital da bolsa brasileira para outros países, tá? Então a gente tem muita gente comprando o dólar também, o que faz o dólar subir. E ao mesmo tempo a gente tem uma alocação dos brasileiros aqui em tirar de ativos de risco e colocar em ativos de renda fixa, né? Em ativos que rendem agora a taxas mais altas e correm um menos risco. Ou seja, a gente causa também uma pressão vendedora aí na bolsa em geral. O que é mais penalizado? As empresas de crescimento que dependem dos seus resultados futuros. Ou seja, elas dependem de mais capital para aí sim lá na frente conseguir gerar o valor. E o que a gente tem visto é justamente isso. Vocês podem pegar a bolsa brasileira aqui, se vocês forem separar por ativos de crescimento, pega Melius, pega Via Varejo, pega Magalu, peguem todas essas empresas de tecnologia, vocês vão ver que elas estão caindo bastante, até mais que as outras. Então, isso é normal nesse cenário, tá? Agora, se é bom ou não, cara, aí que fica a grande questão. Então, o que eu coloquei aqui? A gente está em período de resultado das empresas, ou seja, a gente vai ter as empresas reportando agora o terceiro trimestre. Mesmo os resultados vindo bons, né, vindo acima das expectativas, as empresas trazendo bons resultados, será que isso vai ser suficiente para fazer as ações performarem melhor e pararem de cair? Ao meu ver, tá, aqui é a minha opinião, o cenário macro ainda pesa mais. Então ele ainda vai continuar pressionando esses ativos, tá? Enquanto a gente não tiver pelo menos uma estabilização nas curvas longas de juros e enquanto a gente não tiver mais previsibilidade, enquanto esse risco Brasil não diminuir, beleza? Então sim, acredito que os resultados vão ser suficientes, talvez para diminuir um pouco a queda, mas não vão ser suficientes para fazer essas ações dispararem agora nesse curto e médio prazo. Qual que é a saída? O que você como investidor deveria fazer? E aqui de novo minha opinião. Primeiro, diversificar sempre seu capital, tá? Seus investimentos. Em outros ativos, por exemplo, criptomoedas, também geograficamente, então ter ativos lá fora, ter ações em outros países, em países mais desenvolvidos, com menor risco. E manter a essência, obviamente, de investir no longo prazo. Então buscando sempre bons negócios e pensando que você vai querer vender depois dessa ação daqui a 10, 15, 20 anos. Então, cara, entenda, no curto e médio prazo, acredito que as ações vão sofrer pra caramba, tá? Isso já é a expectativa, já é esperado também por mim. Os meus próprios investimentos aqui no Brasil têm sofrido pra caramba, mas em contrapartida eu mantenho minha essência de longo prazo e eu tenho meu capital bastante diversificado. Então,
por incrível que pareça, muita gente está achando isso muito incrível, mas não é, a minha carteira de investimentos não está caindo nesse mês, quando na verdade a gente viu a Bolsa de Valores brasileira despencar e muito. Isso justamente pela minha diversificação. Então, de novo, diversifique seu capital, mantenha a essência de longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu gostei. Vídeo novo todo dia. A gente se vê no próximo. Valeu, falou, até mais.